Estamos de volta com o TAG Summit. Muito obrigada a todos vocês que nos prestigiaram ao longo de toda esta quarta-feira. Nós estamos seguindo agora para o nosso último painel do dia, que tem como tema investimentos no exterior, porque hoje faz mais sentido do que nunca. Esse painel ele conta com um palestrante internacional, então na nossa sala principal nós teremos uma tradução simultânea. Caso você prefira ouvir o áudio original, há uma sala aberta com essa opção, então é só você acessá-la no nosso lobby virtual. E já aqui no nosso telão, as janelas com os nossos debatedores apostos. São eles, Fernando Cortes, o Jorge Kerr, o Wayne Dow. E aqui comigo no estúdio está o nosso mediador, que é o Marco Bismarck. Vou dar as boas-vindas a você, Marco, a todos os nossos convidados. Sejam bem-vindos e um excelente debate para vocês. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de começar agradecendo a presença dos nossos convidados, né? Então, Fernando, George, Wayne, muito obrigado por aceitar o nosso convite para fazer esse painel de investimentos no exterior. Agradecer também a presença de quem está assistindo a gente em casa. Infelizmente, esse ano a gente não pôde fazer esse evento presencial, mas olhando o copo meio cheio dessa história, acho que a gente pôde atingir muito mais pessoas do que a gente atingiu no ano passado. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Bom, a gente deu o nome aí desse painel de investimento no exterior, porque que hoje faz mais sentido do que nunca. E o que a gente acho que o que a gente tem visto aí, o aumento da procura e o aumento do interesse, e eventualmente também de investimentos e do crescimento desses fundos de investimento no exterior no Brasil, a gente acha que esse crescimento, isso está só no começo, né? Não só pela diversificação que isso traz para as carteiras, a gente poder ter retornos e fontes de retorno descorrelacionadas com o que a gente costuma ter no Brasil. A gente também consegue adicionar diferentes setores, diferentes empresas, diferentes economias que a gente não consegue acessar, acho que de maneira profunda aqui no Brasil. Então, a gente acha que é muito importante por isso, mas também a gente gosta de brincar que o Brasil hoje é menos de 3% do PIB mundial. Então, acho que seria muita presunção a gente não olhar para os outros 97% quando a gente fala de investimentos, né? Mas, de fato, acho que o grande motivo, e acho que o grande motivador desse negócio está acontecendo agora, é o fato da gente não ter mais um grande competidor que a gente tinha, que era o CDI de 2 dígitos. Então, a gente tinha no Brasil taxas de juros muito altas, com liquidez, sem volatilidade. Então, isso, de fato, era um competidor muito cruel. Então, a gente acha que o fato da gente estar com taxas de juros estruturalmente mais baixas realmente é um dos grandes motivadores da gente ter essa busca aí por investimento no exterior. A gente acha que é só o início, que faz muito sentido e esse negócio tende a crescer muito daqui para frente. Então, qual que foi a nossa ideia do painel? A gente quis trazer opções a gente quis trazer teses e estratégias diferentes entre si e mostrar, porque quando a gente olha lá para fora, a gente vê uma infinidade de estratégias e de ativos. Então, a gente quis trazer aqui alguns fundos e algumas estratégias diferentes entre si para mostrar o quão vasto é o ambiente de investimento no exterior. Então, a gente trouxe um fundo de ações globais, que é o fundo da Wellington, representado aqui pelo George, do Compass Group. A gente trouxe um fundo de long short de tecnologia, que é o Contour, representado aqui pelo Fernando da Schroders. E a gente trouxe um fundo de crédito global, representado aqui pelo Wayne, da Oaktree. Então, acho que para a gente começar, a gente podia fazer aí uma breve apresentação. Podemos começar pelo George. Então, fazer uma breve apresentação de você, da casa, e falar um pouquinho do fundo. E aí a gente começa. Bom, primeiro, Marco, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com todo mundo.
nessa noite fria em São Paulo. Espero que todos estejam bem em casa. George da Compass, estou há 20 anos no mercado e a gente representa a Wellington. A Wellington é uma casa que tem mais de $1 trilhão sob gestão e a gente trouxe em parceria aí para o Brasil com a Wellington uma das grandes estratégias de Global Equities. Então, é um prazer estar aqui, poder falar com todos vocês. Vai ser uma noite interessante de bate-papo, com boas ideias aí vindo do Fernando e do Wayne. É isso. Puder também fazer uma breve introdução? Quer que eu faça uma introdução do produto? Não, o Fernando? Pode fazer uma breve introdução. Yes, thank you, Marco, and thank you for inviting me. Obrigada, Marco, pelo convite, pela participação. É uma honra encontrar com investidores no Brasil que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e, infelizmente, diante das circunstâncias, estou em Los Angeles hoje, nessa transmissão com vocês. Trabalho na Oaktree Capital, é uma gestora de ativos alternativos com 25 anos, fizemos em abril, fundado por Howard Marks e Bruce Carter, com foco em crédito e renda fixa nos mercados globais. A estratégia hoje que falaremos cobre diversas estratégias da Oaktree combinadas em um veículo de investimento que oferece exposição diversificada a diferentes mercados, não só nos Estados Unidos, como também na Europa, Ásia, outras partes do mundo. A firma Oaktree opera sob uma filosofia de investimento unificada, criada no início pelos fundadores, foco em controle de risco. Quem leu Howard viu o slogan: se você evitar os perdedores, os vencedores cuidam de si mesmos. E essa estratégia funciona enquanto nós trabalhamos nos mercados globais de crédito. E agora o Fernando, se puder também falar um pouquinho para a gente. Legal. Boa noite, Marco. Boa noite a todos que estão conectados aqui conosco nesse evento. Agradeço muito o convite. Para mim, prazer participar, e principalmente falando sobre diversificação internacional. Eu sou responsável pela área comercial da Schroders no Brasil. Estou na empresa há 13 anos e nessa jornada de falar sobre a tese de diversificação internacional no Brasil, desde que eu entrei na empresa em 2007. A Schroders, rapidamente, é a maior empresa listada de gestão de recursos no Reino Unido. Nosso patrimônio ultrapassa $700 bilhões, e é uma empresa independente de gestão de recursos, então 100% focada na gestão de fundos de investimentos, isso em escala global, né? Uma empresa presente em mais de 30 países, fazendo gestão nos principais mercados do globo. Só de Brasil, a empresa tem 25 anos no mercado de forma ininterrupta. Então, obviamente, falar sobre diversificação internacional para a gente sempre teve no nosso DNA. Então, mais uma vez, um prazer estar falando sobre isso. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa e poder trazer para o Brasil estratégias geridas pelos nossos times de investimentos internacionais, assim como estratégias geridas por terceiros, em que a Schroders tem na sua plataforma um contrato de exclusividade de distribuição de estratégias que são complementares ao que a gente faz em escala global, que é o caso da estratégia que a gente vai falar hoje, né? Um fundo de equity long short, de ações long short, focado no setor de tecnologia, mídia e telecom, que são setores que aqui no Brasil a gente é muito carente na nossa bolsa. Então, a gente achou que trazer mais esse produto aqui para o Brasil seria muito interessante para clientes, para os investidores qualificados sob o ponto de vista de diversificação, geração de alfa, num segmento que está fervilhando lá fora,
agora com inúmeras oportunidades para a gente buscar retornos correlacionados, principalmente no ambiente que a gente tem agora, Marco, como você bem falou, né, numa realidade de juros mais baixo, que está impulsionando cada vez mais o investidor a abrir a cabeça, a buscar novas fontes de retornos e fontes mais competitivas de retornos. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Estou bem animado. Bom, obrigado. Como de fato são 3 estratégias bem diferentes entre si, né? Acho que a gente pode então começar dando um pouquinho mais de detalhe e profundidade sobre cada uma das estratégias. Acho que podemos começar então pelo George, falando um pouquinho mais da estratégia de Global Equities da Wellington. Perfeito, obrigado. A estratégia da Wellington é uma estratégia que começou em 2011, né? A Wellington é uma casa que tem quase 100 anos, fundada em 1928, um partnership, e a estratégia que a gente trouxe para o Brasil é uma estratégia de ações globais que busca bater o MSCI Acqui, né? Que nada mais é do que o Bovespa do gringo aí, pensando, né, em termos de um benchmark de ações, que tem quase 50 países, 3 mil ações. O fundo ele tem hoje 70 ações, é um processo super diligente. A Wellington tem mais de 800 profissionais de investimento, são 177 sócios que tocam o negócio, uma das maiores gestoras, um partnership de capital fechado do mundo. O foco é tentar outperformar os mercados, tanto na alta como na baixa. É um fundo que, lá fora, a estratégia gerida pelo John Boselli, que é o gestor do fundo, sócio da Wellington, né, tem mais de 30 anos de mercado, tem mais de 30 bi de dólares, e desde 2011 o fundo está entregando 7% de alfa, protegendo o dinheiro dos investidores na baixa, né, que é o que aconteceu esse ano. No começo desse ano a gente conseguiu defender na baixa e capturando mais do movimento de alta, né? Então, um fundo que, quando o mercado cai, ele cai menos. Quando o mercado cai, sei lá, 10%, ele cai na média 7,80%, e quando o mercado sobe 10%, ele sobe quase 11%. Então, é um produto super diversificado. Hoje está com 65% dos ativos investidos em empresas americanas, 17% na Europa. E interessante, que eu acho que é uma tendência que a gente vai ver aí ao longo dos próximos anos, quase 10% do fundo em empresas chinesas, que a gente vem aumentando ao longo do começo do ano. E aí, como o Fernando bem comentou, essa questão de tecnologia, é um fundo que tem um overweight razoável aí para o setor de tecnologia. Hoje, 35% do fundo está no setor de TI, contra 20% do benchmark, mais ou menos. E tem uma exposição grande em healthcare e em consumo. Então, é um produto que hoje ele está indo, né, tá uma captação bem forte aqui no Brasil, justamente porque as pessoas querem diversificar, querem participar um pouco do que você comentou, né, Marco, no começo, de participar de empresas globais, de participar dessas tendências, de participar do que a gente está vendo aí no mundo, né? Hoje, por exemplo, uma das empresas que a gente tem no portfólio é o Salesforce, reportou números super robustos, acima do mercado, e a ação subiu quase 30%, mesmo dentro de uma pandemia. Então, existem empresas que são ganhadoras, inovadoras, como a TAG, de trazer um evento que era presencial no ano passado para o online. A gente tem que se reinventar, e existem bons businesses pelo mundo aí, com boas empresas e equipes de gestão aí que para tocar esses negócios. Então, a estratégia aqui existe desde março, mas lá fora desde 2011, né? E aí, essa questão de compounding dos retornos, ao longo desses 9 anos, já adiciona mais de 150% de alfa sobre o benchmark. Isso feito com um time super robusto. A Wellington tem uma estratégia diferente de gestão de empresa e de gestão de equipe. São mais de 50 analistas dedicados que são sócios do negócio, tão sócios quanto os gestores, que é uma coisa diferente do que a gente vê aqui no Brasil, que geralmente o gestor é o principal estrela. Na Wellington, eles acreditam que
se você é bom no que você faz, que fique fazendo isso, não precisa ser o gestor, você pode ser um excelente analista. E aí, com isso, a gente tem visões diferentes de mercado, né, e de negócios. A Wellington tomou uma visão, uns 2 meses e pouco atrás, de que a questão do remédio, né, da cura aí, de alguma vacina para a Covid estava mais perto e começou a tomar um pouco mais de risco dentro dos portfólios, acreditando que a gente estava perto do bottom. Então, é uma maneira bem interessante, né, um time robusto, gente espalhada pelo mundo inteiro, que toca um negócio de quase 100 anos, de mais de $1 trilhão, como se fosse como uma boutique de investimento pequena. Então, esses resultados robustos aí vêm desse processo e dessa filosofia. Legal, perfeito. Vamos passar a palavra para o Eni, então, também falar um pouquinho em mais detalhes da estratégia na parcela de Global Credit do fundo da Oaktree. Thank you, Marco. Obrigado, Marco. Estou grato pela oportunidade de falar sobre a estratégia global de crédito. Preciso enfatizar que a estratégia em si tem cerca de 3 anos na Oaktree, engloba investimentos em diversas áreas, nas quais a Oaktree está envolvida, em alguns casos, mais de 30 anos, até mesmo antes da fundação. Alguns sócios originais trabalhavam juntos antes de fundar a Oaktree. A estratégia pode ser nova, mas alguns dos times têm décadas. O objetivo e poder trazer isso para o Brasil, o objetivo é oferecer acesso global a esses mercados, que em algumas situações não são tão facilmente acessados por investidores de todos os tamanhos. O principal objetivo é conseguir retorno por meio de um portfólio diversificado e limitar volatilidade e ganhar acesso a essa carteira diversificada de diferentes instrumentos dos mercados globais de crédito. Tentamos gerar alfa, desempenho superior, por meio de 3 fontes. A primeira fonte é dar acesso a mercados aos quais é difícil acessar ou exigem expertise. Isso não é novo para a Oaktree. Mencionei a filosofia de investimento, o foco no controle de risco. Os outros 2 elementos da filosofia são benefícios e importância de investir em mercados ineficientes e os benefícios da especialização. Temos equipes elaboradas para lidar com essas áreas difíceis, como crédito estruturado, ativos estruturados e oportunidades em mercados emergentes, outras áreas mais difíceis de acessar por meio de meios tradicionais ou passivos. Outra forma de obter alfa é pesquisa de crédito fundamental bottom-up. A empresa é conhecida por isso. Temos grandes equipes de análise de investimento, mais de 100, dedicadas à estratégia global de crédito. Terceira forma de atingir alfa, alocação de ativos e conseguir migrar por essas estratégias de modo dinâmico enquanto as oportunidades aparecem. Destacamos que o gestor de carteira e líder da estratégia é o cofundador e CIO, Bruce. Bruce é conhecido no mundo inteiro há mais de 30 anos por ser líder em dívida estressada. A perspectiva de Bruce nesses mercados de crédito são mais líquidos, mercados de crédito que têm desempenho, que não são estressados. A perspectiva dele é muito única, especialmente quando vemos estresse, ruptura. Ter Bruce no comando dessa carteira, não viramos as costas, não tivemos pânico, não liquidamos ativos, nós migramos rapidamente para onde havia oportunidade, onde podíamos encontrar valor, quais ativos podíamos
manter na carteira, que tinham espaço para valorização, mas estavam apenas com dificuldades de mercado. Usamos essa oportunidade para reavaliar alguns ativos, fazer a originação e ter bom equilíbrio novamente entre o valor e algumas oportunidades de crescimento que o próprio Jorge e Fernando mencionaram. Algumas oportunidades para crescimento já mencionadas, tecnologia, saúde, não vem para nós, mercado acionários, mas pelo meio de ativos conversíveis. O investimento em títulos conversíveis dá acesso único a mais empresas mais voltadas para crescimento. Nos Estados Unidos, o mercado de conversíveis representa 60%, tem 60% em tecnologia e saúde. Não são empresas tradicionais, hospitais, provedores grandes, são empresas menores, envolvidas em pesquisa, tecnologia médica, biotech, biociências, estão na linha de frente de alguma das pesquisas contra a Covid. Também há empresas de tecnologia que se beneficiam disso, a migração para o home office, seja centros de dados, centrais de dados, provedoras de nuvem, outras empresas que realmente têm muito sucesso, prosperam quando as pessoas estão longe do escritório. Esse aspecto dos ativos conversíveis oferece bom equilíbrio em relação ao valor que conseguimos no investimento tradicional em bônus corporativos, high yield, empréstimo sênior nos Estados Unidos. Além dessa exposição de crédito para estruturação imobiliária, crédito estruturado, especialmente CLOs. Última área é mercados emergentes, dívida de mercados emergentes. Nossa abordagem não é investimento em índices no mercados emergentes, algo assim, mas sim procurar áreas de deslocamento, partes do mercado que têm boas empresas, com bons balanços, bons fundamentos, mas estão reféns de problemas no nível soberano. Exemplos de empresas na Argentina. A ideia é migrar, se movimentar dentro dessas áreas e encontrar melhor valor relativo e obter alfa ótimo sobre os mercados passivos. Perfeito, muito obrigado, Wayne. Fernando, agora, se puder também falar um pouquinho da estratégia específica do Contour, para a gente entender como é que funciona o fundo, por favor. Obrigado. Está me ouvindo? Agora sim. Bom, como eu já adiantei, é um fundo de ações long short internacional, gerido por um gestor de 20 anos de história 100% dedicada nesse setor, né, de tecnologia, mídia e telecomunicação, que não faz outra coisa a não ser gerir um fundo long short tech. É um track record longo, já de mais de 10 anos, super bem sucedido, e é um fundo cuja característica principal é ter uma exposição de mercado líquida baixa, né, o que a gente chama de net exposure baixo, ou seja, é buscar entregar retornos positivos e de 2 dígitos para cima em qualquer condição de mercado, dentro do setor de tecnologia majoritariamente, né? Isso traz um beta do fundo contra os principais índices de global equities ou de tecnologia lá fora, bem baixo, abaixo de 0,2. Acho que outra característica super importante aqui é a não dependência dos grandes nomes, né, das FANGs, né, então Facebook, Amazon, Netflix, Google. A gente pode sim investir nesses nomes e ganhar dinheiro com eles, sim, mas o grande objetivo é atuar na cadeia inteira, em todos os setores e subsetores de tecnologia e trazer para o portfólio nomes menos óbvios e mais idiosincráticos, né? Acho que o grande ponto de você poder acessar um hedge fund especializado nesse setor e pagar a taxa de administração por isso fazer com que esperar com que ele gere alfa através de um stock picking diversificado e que navegue bem
em empresas menos óbvias. Então, esse é o objetivo. Historicamente, o fundo tem alcançado muito as suas principais métricas, né? Então, desde seu início, são retornos em dólares de acima de 12% por ano, um net exposure de 6,8%, então uma exposição líquida baixa em relação ao mercado de ações de tecnologia lá fora. Isso vem, obviamente, com volatilidade, não é um fundo que navega no nível de volatilidade médio desde o início de perto de 12%, e isso vem muito do gross exposure, né, da exposição bruta do fundo. O que acho que a grande beleza de um fundo long short no setor de tecnologia é que é um setor que apresenta para o gestor grandes oportunidades de geração de alfa no book long, no book comprado, porque você tem grandes empresas com modelos de negócios inovadores e que apresentam um crescimento muito forte de lucros, mas ao mesmo tempo você tem perdedores nesse jogo, né? As empresas que não conseguem, de fato, acompanhar essa grande disrupção que você tem no mercado, isso em todos os setores, né? Games, software, hardware, robótica, automação, e você consegue também, através do seu book short, né, da sua posição vendida, também trazer alfa para o portfólio com esses perdedores de mercado. E se a gente olhar os últimos anos, é um setor que apresenta um nível de volatilidade maior do que outros setores e um nível de disrupção também muito grande, né? Se a gente comparar o setor de tecnologia lá fora de 2005 para cá contra o setor financeiro, por exemplo, e pegar quem eram as principais 5 empresas de cada um desses setores, né? Tecnologia versus setor financeiro, do ponto de vista de market cap, de 2005 para cá, no setor de tecnologia, apenas uma dessas empresas continua, Microsoft. As outras são todas empresas novas. Enquanto no setor financeiro, 4 dos 5 nomes permanecem os mesmos. Então, é uma disrupção muito grande. Um outro ponto que eu chamo muito atenção para esse produto, e é um dos principais fatores que a gente quis trazer ele para o Brasil, é que, desde o início, 80% dos retornos eles são explicados por geração de alfa. Então, é, de fato, um fundo long short funcionando nas duas pontas, né? No long e no short. A gente tem vários exemplos aqui, se a gente tivesse tempo, a gente ficaria passando por todos eles aqui, de como esse fundo se comportou em momentos de crescimento econômico, de recessão econômica, momentos de crescimento do mercado acionário do seu ponto de vista de valorização e momentos de estresse. Eu vou pegar o mais recente, que tá muito fresco na cabeça de todo mundo aqui, que é esse primeiro trimestre que a gente teve, né? O primeiro semestre em geral, mas com histórias bem diferentes, né? O primeiro trimestre muito agudo, principalmente em maio, em que você teve um mercado acionário lá fora caindo de forma muito forte, as empresas de tecnologia, como muita gente, como algumas pessoas acabam achando, não são imunes a qualquer situação de mercado. A gente viu, sim, grandes empresas tendo performances negativas. Se a gente pegar os principais índices, as principais cestas lá fora de tecnologia, todas, de janeiro a março, caíram por volta de 20% em dólar, né? O fundo performou de janeiro a março 10% positivo. Essa é a grande beleza de você ter um fundo long short bem gerido, com net exposure baixo e que consegue entregar retornos positivos, mesmo no momento, num período em que o mercado cai 20%, grosso modo falando. Mas Fernando, teve o rebound do segundo trimestre. É verdade, lá fora, os últimos 3 meses foram muito fortes para o mercado de ações. O fundo continuou subindo, o fundo sobe 25% contra um índice que sobe algo próximo a 20%. Então, acho que esse ponto é muito legal, né? Poder navegar nas duas pontas de um segmento que está, como eu já falei, né, fervilhando, né? E as fontes que o gestor tem aqui de alfa são muito grandes, né? É um fundo que atua majoritariamente no mercado norte-americano, 80% ou até 90% da carteira compostos por empresas domiciliadas nos Estados Unidos, mas ele também tem posições estratégicas em Europa e Ásia, o que é super importante também, né? Trazer diversificação para o portfólio.
Acho que isso é super importante. E quando a gente olha esse fundo e relaciona a curva de retornos desse fundo, nível de risco, com os ativos brasileiros, acho que o grande benefício para o investidor brasileiro, além de, óbvio, acesso a um setor que aqui tem pouquíssima representatividade na nossa bolsa, né? Só para a gente comparar universos de investimentos, né? O universo de investimentos desse fundo lá fora é composto mais ou menos por 800 empresas líquidas, tá? Isso aqui é um portfólio líquido. A liquidez desse fundo é semanal, né? E aqui no Brasil, no nosso Ibovespa, a gente tem o quê? 400 papéis líquidos, 100. Quantos desses no setor de tecnologia? Pouquíssimos, né? É um setor que aqui no Brasil ainda precisa evoluir muito. Então, o primeiro ponto é o acesso. 2, a diversificação, né? São retornos que, mesmo redeados, trazidos de volta aqui para reais, trazem uma correlação muito, muito baixa com os principais ativos que a gente tem aqui, seja a bolsa, seja renda fixa, seja os fundos multimercados, né? Quando a gente mede a correlação dele com o índice da Ambima e IHFA, são correlações negativas, né? Com todos esses índices. Então, uma fonte de alfa diversificada num setor que a gente não tem acesso aqui, virtualmente falando, no Brasil, e que vai jogar a correlação do portfólio, da carteira do investidor brasileiro para baixo. Isso é eficiência de portfólio. Acho que esses são os principais pontos aqui iniciais, Marco. Maravilha, muito obrigado. A gente está no meio, não sei se podemos falar que estamos perto do final, mas estamos passando aí por um momento inédito, uma pandemia. Acho que vocês já falaram um pouquinho aí do que isso gerou eventualmente de oportunidades, mas se vocês pudessem, acho que entrar no detalhe do que foi feito, acho que nesse período mais agudo de preços, ali março, abril, e o que ainda tem e o que vocês veem para frente de oportunidades que ainda parecem ter aparecido por conta do Covid. Acho que podemos começar pelo Wayne a responder isso. Ele falou um pouquinho já, mas acho que só para entrar mais em detalhes sobre isso. Yeah, sure. Thank you, Marco. And, Obrigada, Marco. É meu prazer me aprofundar nisso. O impacto da Covid, dos lockdowns, desaceleração do crescimento econômico foram significativos em algumas áreas. Em tecnologia e saúde foi positivo. Nossa carteira, uma das coisas mais importantes que pretendemos fazer é focar em subscrever ativos. A subscrição é fundamental. Uma das surpresas durante o período foi o impacto nos ativos imobiliários. Mercado de imóveis comerciais nos Estados Unidos, por muitos anos, foi um mercado com mais baixa correlação e volatilidade em relação a outros ativos. Falta de acesso nesses mercados em relação a outros mercados corporativos. Esse é o motivo. Com a Covid, os escritórios fechados, hotéis fechados, lojas fechadas, teve impacto significativo sobre esses ativos. Foi uma área em que focamos. Nossa equipe de imóveis na Oaktree tem mais de 50 pessoas. Pudemos fazer a subscrição rapidamente desses ativos, originação. Uma das coisas que sabemos numa crise é que no início muitos ativos tendem a se juntar, cair juntos. Tendência a uma correlação, indo para um impacto imediato. Outro aspecto único ao mercado imobiliário, outro aspecto do mercado de crédito. Muitos compradores estavam alavancados nesses papéis. Quando você está alavancado e tem um movimento de preço, você fica sem patrimônio, você é obrigado a vender. Sua contraparte te obriga a vender esses ativos para cobrir sua chamada de margem. Houve pressão significativa do próprio ativo e da base de investidores, isso criou muita oportunidade. Nem todos os ativos são tratados iguais na hora da venda, então pode obter valor nisso.
focamos onde podemos comprar ativos de maior qualidade a preços descontados. Muitas vezes nas áreas relacionadas a imóveis, como outros mercados estruturados, como CLOs, além de tradicionais, como títulos high yield nos Estados Unidos, alto rendimento, preços, teve desespero das empresas para acessar os mercados de capitais para ganhar dinheiro. Em março, o Fed, Banco Central Americano, deu muita liquidez, muito suporte aos mercados, começou a comprar ativos no mercado de crédito corporativo e ETFs, o que não acontecia no passado. Esses mercados conseguiram abrir, conseguimos participar em diversas ofertas nos mercados de novas emissões, empresas desesperadas por dinheiro para sanar seus balanços patrimoniais, eram cruzeiros, empresas de parques temáticos, empresas aéreas, precisavam de dinheiro para sobreviver a esse período. Foram essas oportunidades que se apresentaram nessas áreas. Outra área de foco, mercados emergentes. Um dos desafios dos mercados emergentes enfrentados, Brasil, América Latina, não tem capacidade de controlar política monetária e política fiscal da mesma forma que em alguns países nos mercados desenvolvidos. O Banco Central Americano ampliou o balanço patrimonial de 4 para 7 trilhões de dólares, 3 trilhões de aumento. Economias emergentes não têm essa oportunidade, portanto, os investidores fugiam. Houve fluxos de saída significativos, o que deu oportunidade para comprar ativos de alta qualidade com preço de desconto. Em alguns casos, ativos que eram monopólios em seus setores, ou parcialmente estatais, ou líderes em seus setores, em diferentes mercados emergentes. Foi outra área que tinha valor. No lado dos conversíveis, área que proporcionou muito crescimento, mas também podermos investir globalmente, como mencionou George, oportunidades na China. China já estava na frente dos Estados Unidos na reação à Covid e conseguir comprar títulos conversíveis emitidos na China, que já estavam mais adiante na recuperação. Vimos significativo desempenho de preço no segundo, terceiro trimestre, aproveitar essa diversificação. Na Europa, vimos a mesma ruptura que nos Estados Unidos, mas em alguns casos, por causa da liquidez, conseguir procurar valor em um mercado onde a pressão de preços e pressão de venda dos investidores que não podiam manter esses ativos, abriram oportunidades para aproveitar originação de crédito, a equipe de originação de crédito, que é um foco, além de alavancar uma empresa inteira. E o foco na dívida sob estresse, com o nosso histórico. Nossa alocação de ativos, nossas alocações dinâmicas, vem com o apoio de um comitê de investimentos. Comitê de investimentos que representa mais de 60% dos ativos da Oaktree. Com isso, temos um bom entendimento do que estamos vendo nos nossos mercados e também em outros mercados. O que nossas equipes de dívida, de private equity estavam olhando, usando tudo isso, pudemos procurar as melhores oportunidades, os ativos mais baratos, com desconto, que tinham fundamentos que não necessariamente refletiam os preços dos ativos. E em março, abril, desde então, vimos uma recuperação e diferenciação nesses ativos, especialmente áreas como imóveis, que foi bastante abalado. Por exemplo, hospitalidade, hotéis, hotelaria, os hotéis estão com problemas, vão sofrer, mas algumas partes desses mercados de estadia estendida nos Estados Unidos, as pessoas usam esses hotéis como para morar temporariamente. Então,
suas taxas de ocupação não caíram como ocorreu em negócios, hotéis, resorts, hotéis para negócios tradicionais, que não poderiam receber hóspedes por causa das restrições de viagem. Esses lugares de estadia prolongada puderam manter a ocupação e encontrar ativos como esses, com preço desconto, como qualquer outro ativo, áreas em que encontrávamos bom valor e continuaremos procurando esse tipo de oportunidade adiante. Acho que se o George puder falar então um pouquinho sobre como foi a atuação aí durante a crise. Perfeito, obrigado. Acho que é importante lembrar que a gente termina 2019 com um ano muito forte de bolsa, a bolsa sobe 27% em dólares, né, 30% do S&P, etc., com uma expectativa de que o mundo estava, o Brasil, a gente via isso aqui no Brasil também, uma expectativa de que o PIB global ia crescer, etc., e aí chega o carnaval, a gente bate o ônibus, aí sai todo mundo deparado aí com o coronavírus, né? Então, o portfólio ele estava posicionado para um portfólio balanceado entre growth e qualidade, né? Um portfólio que foca bottom-up em buscar empresas que crescem acima da média e que têm margens e uma qualidade alta, né? Então, a análise fundamentalista do time busca esse tipo de composição dentro de uma empresa. Rapidamente, em fevereiro, a gente começou a sair de umas empresas mais cíclicas, quando o nosso time, quando o time da Wellington ficou mais cauteloso com a crise, ficamos mais defensivos, vendemos empresas cíclicas, por exemplo, o JP Morgan, algumas dessas empresas aí que o Wayne falou sobre o setor de aviação, a gente vendeu Boeing, vendeu Hilton, hotéis Hilton, e aproveitamos uma queda expressiva do mercado em empresas de excelente qualidade, que a gente acreditava que, porque estava todo mundo vendendo tudo, estava barato, né? Então a gente comprou empresas como Electronic Arts, não sei se tem pessoas que jogam joguinhos aqui online, empresas como Danaher, que é uma empresa de farmacêutica americana, aumentamos exposição em empresas, por exemplo, uma Roche, e também aumentamos exposição em empresas na China. O fundo terminou o primeiro trimestre quase 5% acima do benchmark, o benchmark caindo 21%, e o fundo cai praticamente 16%. E aí, quando a gente vê o que o Wayne falou sobre o Fed e todos os bancos centrais, injeção de liquidez, que a gente já sabe, né, cansado de ouvir sobre isso, essa injeção de liquidez, os mercados têm um rebote muito forte aí, e a gente consegue, através da gestão ativa, participar mais ainda. Então, assim, quando o mercado subiu 10%, 11% em dólares em abril, o fundo subiu 12%. Em maio, a gente continuou subindo, né? Então, no primeiro 6 meses do ano, a gente abriu quase 9% de alfa. O fundo hoje está subindo quase 14%, né? Então, a gente tem um primeiro trimestre muito complicado aí em termos de performance do mercado, mas tendo uma disciplina e um time global analisando as oportunidades, a gente conseguiu participar da volta do mercado de uma maneira rápida, aumentamos a exposição em tecnologia, chegamos a 36% do fundo em tecnologia, o fundo chegou a ter 71% em US, historicamente a gente fica perto de 65%, enquanto o índice tem cerca de 60%, a gente aumentou aí acreditando que a economia americana, que as empresas estavam baratas e deveriam se recuperar de uma maneira mais rápida por conta da atuação do Fed, do governo americano, e de mercados em geral, né, dos governos em geral, perdão. A gente vem, ao longo do primeiro semestre, com um portfólio um pouco mais defensivo, né, preocupado com o crescimento global, não sabendo se vai ser uma recuperação em V, em W, em swoosh, né, esse tipo de discussão. Então, empresas bem mais defensivas que
por serem ótimas empresas que crescem acima da média, com margens altas, né, né, se a gente lembrar em abril, maio, as pessoas não sabiam, né, se iam ter empregos, quando que a gente ia poder voltar. Então, a questão de um balanço forte, empresas resilientes, super importante. Em junho, a situação começa a mudar um pouco. Eu mencionei um pouco, né, que a Wellington estava um pouco, acho que, na frente aí da curva em termos de tentar entender essa questão da vacina. Isso se deve pelo fato de que a Wellington é uma das maiores gestoras investidoras do mundo e no setor de healthcare, né, de saúde, muito próxima das empresas, tem analistas dedicados 20, 30 anos a esse setor, entendendo e estando perto das empresas, entendendo que a gente estava mais perto aí, talvez do que o mercado achava em termos de uma vacina. E aí, com isso, ficaram um pouco mais otimistas. Os times de estrategistas, né, vendo que a gente provavelmente chegou no bottom da contração de PIB global aí no começo, meio de junho, e aí as tendências, os indicadores internos da Wellington fizeram com que o time ficasse um pouco menos negativo, e a gente parasse de estar com um portfólio tão defensivo, com tanta qualidade no portfólio, buscando um pouco mais de growth, né, um pouco mais de crescimento nas empresas que a gente tem disponível no universo. E aí, com isso, a gente começa, em junho e julho, a adicionar um pouco mais de ciclicalidade dentro do portfólio. E aí, para nós que somos brasileiros, ciclicalidade tem mais a ver com commodities. Esse fundo tem zero de commodities, esse fundo tem zero de oil and gas, esse fundo tem underweight no setor financeiro, que é o nosso maior underweight, zero bancos, e a gente começa a adicionar a exposição a um pouco mais de ciclicalidade, de crescimento, né, de um retorno ao normal em termos de algumas economias e de alguns mercados e indústrias. A gente começa a adicionar, por exemplo, dentro do setor financeiro, a bolsa de Hong Kong, em junho. E aí, em julho, foi a nossa melhor performance aí, quando a gente vê a economia, enfim, e as pessoas ficando um pouco mais otimistas com o mundo. Uma outra coisa que a gente tem feito, que eu acho que é bem interessante recentemente, focado bastante em empresas que são mais domésticas dentro dos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa chamada AutoZone, uma empresa que te ajuda os motoristas dos Estados Unidos a consertarem os seus próprios carros e trocar pneu, etc. E isso tem a ver com o fato de que menos pessoas estão viajando de avião, a maior parte das pessoas estão viajando de carro, as pessoas querem voltar um pouco à normalidade, a ter férias, tem que se locomover. Ou uma empresa, por exemplo, de consumo chinesa, que é também uma das maiores, acho que, empresas de hotéis, que nem o Wayne falou sobre você tem e como ganhar dentro de setores específicos. É uma empresa que são mais de 5 mil hotéis, eles abrem quase 1.000 hotéis por ano na China, também acreditando que a economia chinesa já está voltando, mas existem restrições para as pessoas viajarem para fora dos seus estados, países, etc. E aí, com isso, as pessoas vão acabar tendo que tirar férias no país onde moram. Então, existem N maneiras de você conseguir participar um pouco dessa ciclicalidade global, né? A gente vê aqui, hoje, a Bolsa Americana sobe 1%, o Bovespa cai 1,5%. Então, o mundo está cheio dessas idiosincrasias e a gente tem a oportunidade de participar com um fundo de ações globais, né, de ciclos econômicos diferentes. A gente está um pouco mais otimista com a Europa, por exemplo, agora, vem adicionando algumas empresas europeias dentro do portfólio, onde a gente vê que o grande overhang que sempre tem na Europa de o euro vai quebrar, a zona do euro vai quebrar, etc. Acho que isso aí está um pouco mais distante no momento. Estamos um pouco mais construtivos com crescimento e inflação lá. Então, é um pouco o que a gente tem feito ao longo
desses primeiros 8 meses e pouco, aí o fundo está com, né, que eu falei, 13,5 para cima, por exemplo, em dólares lá fora, enquanto o índice está subindo 3 e pouquinho. Então, um alfa expressivo aí, bem parecido com o que a gente consegue fazer em mercados voláteis, onde a disciplina de um gestor com track record de time grande consegue aproveitar as oportunidades de deslocamento de preços de boas empresas. Muito obrigado, perfeito. Agora, se o Fernando pudesse falar um pouquinho, acho que o setor de tecnologia foi um dos mais animados aí, né, durante esse período. O que foi feito, então, no fundo, nesse período de preços mais voláteis? Sem dúvida, Marco. Eu diria que o setor tecnologia tem sido mais animado por bastante tempo já. E acho que, de fato, deve continuar assim. Mas foi um primeiro semestre de ano muito pendular, né? A gente teve um primeiro TRI que foi o pior TRI para o S&P, né? Desde 2008, e você teve um segundo TRI que foi o melhor TRI desde 98. Então foi efetivamente um movimento muito inverso do ponto de vista de performance. O que a gente fez no portfólio em fevereiro, quando, né, a pandemia estava ganhando um efeito, um impacto muito maior, e a severidade disso foi ficando mais notória, foi reduzir risco. E como é que se reduz risco no fundo long short? É reduzir o gross exposure, reduzir o net exposure. O fato, a sua exposição ao mercado e ao tamanho das suas posições, você diminui. Isso foi de forma muito acertada, e isso mais a combinação de uma seleção de ações muito bem feita nos dois books, né, o book comprado e o book vendido, fizeram com que o fundo performasse de forma positiva num primeiro trimestre em que as bolsas caíram em média 20% lá fora. Então, o gestor trouxe a exposição líquida ao mercado muito próxima a zero, até negativa em alguns momentos, e reduziu o tamanho de posição. Mesmo no setor de tecnologia, a gente também viu o que a gente chama de flight to quality, e o que muito se fala lá fora de que cash is king, né? Então, voo para empresas de qualidade e empresas que têm o caixa muito forte. Isso também aconteceu no setor de tecnologia. Se a gente pegar o primeiro trimestre das grandes empresas, as mega caps, algumas subiram, outras caíram. Quais foram as vencedoras? As empresas com caixa muito grande, geração de caixa muito grande. Então, Microsoft, Amazon, são empresas que têm mais de 100 bilhões em caixa, que conseguem rodar suas operações por 2 anos sem vendas, sem geração adicional de receita nenhuma. Então, o time também se posicionou em 2 grandes nomes, né, Netflix e Amazon, por conta desse movimento de flight to quality, e foram decisões extremamente acertadas. E de fevereiro, de final de fevereiro, até o final do trimestre, até hoje, a exposição líquida e bruta do fundo tem chegado muito próximas da média, né, ou do período pré-pandemia. Então, se a gente olhar hoje o portfólio, do seu ponto de vista setorial, bem carregado na parte do segmento de software, mídia, internet, semicondutores e serviços de IT de forma geral. A grande característica, a grande filosofia desse fundo, não importa se a gente está no momento de pandemia ou não, tanto que, do seu ponto de vista de stock selection, e até muitas pessoas ficam surpresas, mas vocês não mudaram muito o portfólio durante a pandemia? Não, por quê? Porque a gente já investia em ações de empresas em que a gente acreditavam que iam mudar de forma estrutural os setores em que elas atuam. E a pandemia, de fato, acelerou essa disrupção, né? Olha a parte de e-commerce. A gente acreditava que isso ia crescer muito no mercado norte-americano. O mercado norte-americano hoje, a parte de varejo e e-commerce, deve ser por volta de 15%. O crescimento projetado hoje do e-commerce nos Estados Unidos é 15% anualizado para os próximos 5 anos. Então, crescimento enorme. E a gente já tinha posições em empresas que se beneficiam disso há muito tempo, há pelo menos 2 anos. Então, o que a gente fez foi ter ainda mais convicção nesses nomes, né, dessas empresas, em função da aceleração que a gente teve do processo de pandemia. E sempre olhar os modelos de negócios agora com a ótica
desses crescimentos estruturais e talvez mais acelerados que a gente tem de comportamento de consumidor, né? Então, o crescimento de e-commerce, ou como as pessoas consomem o conteúdo online, isso vem se mudando e crescendo de forma intensiva. Os serviços de delivery, como isso no mundo inteiro, inclusive Brasil, isso foi acelerado, teve seu crescimento acelerado. Empresas que têm um custo fixo muito alto de estruturas, elas estão preparadas a trabalhar com custo variável, isso em função, né, de home office, processos muito baseados em time, em pessoas que terão e já estão sendo digitalizados, então muita empresa que trabalha nesse segmento se beneficia disso, e toda a flexibilização de trabalho que a gente tem. Mais recentemente, dados os movimentos de mercado, o que a gente fez foi reduzir um pouco as posições que a gente tinha em duas das FANGs, Amazon e Netflix, por performance, e aumentar a diversificação do portfólio e comprar empresas de muito crescimento, mas a preços mais razoáveis, né? Alguns exemplos de empresas que muita gente aqui no Brasil não conhece e tiveram performance de 40%, 50%, 150% desde o início do ano, né? Então, para dar alguns exemplos aqui fora dos nomes mais óbvios, né? Uma empresa de banco de imobiliários lá no setor de real estate norte-americano, mas é uma empresa de internet focada no setor de real estate, chamada Zillow. A gente adicionou essa empresa no portfólio e sobe 25% do início do ano. Empresas do setor de software, ligadas ao setor de saúde, né, de healthcare, empresa de transcrição de receita para médico, né? Então o médico não precisa mais escrever a receita em papel e passar para o paciente, ele fala, né, a receita dele aqui, isso já sai por aplicativo para o paciente. Empresas estão subindo 50% desde o início do ano em dólar. Esse é o tipo de cases, né, de empresas que a gente tem no portfólio, a gente gosta muito disso. Nomes que são idiosincráticos, que vão continuar apresentando um crescimento muito forte, independentemente se a gente está no ápice, no meio, do fim da pandemia, ou se a gente tem um crescimento extremamente recessivo em mercados desenvolvidos, ou se o mercado de ações norte-americana pode passar por um hit, né, ou por um corte de projeção de crescimento para os próximos anos em função de crise política, ou que seja. O objetivo aqui é selecionar ação por ação, cases individuais que vão apresentar crescimento e que são nomes que, mesmo estando no setor de tecnologia, apresentam correlações com as mega caps muito baixas, correlações de 0,3, de 0,4. Então, de novo, é um setor que apresenta muita oportunidade de diversificação, e isso tem surtido muito efeito, né? Como eu citei no início, né? A performance do fundo no primeiro trimestre foi excepcional, né? Subir 10% no mercado que cai 20%. A performance no segundo trimestre também foi muito forte e acumula 25% de alta no mercado que sobe de tecnologia, grosso modo, 20%, mas acho que esses foram os principais movimentos que a gente fez do ano até aqui. Perfeito, muito obrigado. A gente aqui no Brasil vive dias de muita volatilidade por conta da parte política, né? E aí acho que eu não podia deixar de perguntar, vou direcionar essa pergunta para o Wayne. A gente vai ter aí uma eleição que nos Estados Unidos que pode trazer bastante volatilidade para os mercados. Então, eu queria entender e ouvir os seus pensamentos, suas considerações sobre isso, quais são os desdobramentos que a eleição americana pode tomar, probabilidades e impactos no mercado. Yes, sure. Thank you, Marco. And yes, I mean, there is an election coming up on November 3rd. Está havendo uma eleição em 3 de novembro. Domina muito a conversa. Provavelmente impactou as respostas à crise, coisas que não estavam políticas, agora foram politizadas, como o uso de máscaras e outros. Política provavelmente é a principal coisa na cabeça das pessoas. É preciso entender que
em ambos os casos. Haverá apoio contínuo monetário e fiscal em certa extensão, que é bom para o mercado. Mercado acionário e mercados ativos mais líquidos podem reagir negativamente se houver uma vitória democrata, pela expectativa que a regulamentação vai aumentar, impostos vão aumentar, o que não surpreende devido aos desafios fiscais, mas podem ser desafios de curto prazo. Mas com os mercados inundados, com liquidez, investidores vão deixar passar essa volatilidade de curto prazo, e isso pode dar suporte aos mercados. Nenhum partido quer que a economia sofra com perda de empregos contínuas, perdas em certos setores e negócios. Haverá volatilidade, mas há suporte para os mercados e as respostas, pesquisas de vacinas contra a Covid podem ser os principais fatores nos próximos meses e anos. Obrigado. Fazendo agora uma pergunta para o Fernando e para o George, aí com o chapéu de Schroders e Compass, o que vocês veem aí de novos produtos, novas estratégias que podem fazer sentido para a gente trazer, que vocês pensam em trazer para o investidor brasileiro aí nos próximos meses? Podemos começar com o George. Obrigado, Marco. Como você sabe, né, a Compass é uma gestora e representante de diversas casas globais, né? A gente representa 15 casas com mais de 5 trilhões de dólares, a Wellington é uma delas. E tudo que a gente tenta fazer aqui depende muito do que a gente acredita que seriam as novas tendências e também o que o cliente quer, né? Então, após lançar o Fundo de Ações Globais, a gente está com um pipeline robusto, muito por conta dos juros baixos. Então, a gente está conversando com alguns parceiros aí para trazer fundos de ações de Europa, fundos de ações de Ásia, fundos de crédito focado em América Latina, fundo de ação de China, e, enfim, esse é um pouco do começo aí que a gente está vendo para os próximos meses, né? Então, eu acho que essa questão de diversificação e do benefício que as pessoas conseguem enxergar, né, com o começo do ano e com as diversas a facilidade que a gente tem visto aí de produtos locais sendo criados por vários players, eu acho que a gente tem bastante chance de poder ajudar as pessoas a diversificarem, né? E ajudar nessa, né, o Fernando falou bastante aqui de tecnologia, o Andy de crédito. Eu acho que ajudando as pessoas, trazendo esses produtos regionais agora, pode ser bem interessante para o futuro, né? Por exemplo, um de Ásia que a gente está vendo pode ser um de tecnologia em Ásia, né? Então, uma coisa que a gente está discutindo aí com algumas pessoas. E Fernando, então, para finalizar, a gente já está estourando no tempo, mas o que vocês estão pensando de trazer aí nos próximos meses para o investidor brasileiro? Legal. A Schroders já tem 10 estratégias internacionais aqui no Brasil. A gente já tem trazido estratégias já há bastante tempo, desde 2013. Nos últimos 5 meses a gente trouxe duas, o Conturo, o fundo de tecnologia, esse nasceu em abril. A gente trouxe há 10 dias um fundo com uma temática que eu acho que é um processo de investimento que está super interessante e complementar no Brasil, que é um fundo de ações internacionais com foco em ESG, né? A sigla que tem ficado cada vez mais em evidência aqui no Brasil, muitas vezes traduzida para ASG, né? Aspectos ambientais, sociais e de governança. Esse é um tema muito sério para Schroders lá fora. A gente aplica e integra ESG nos nossos processos de investimentos há 20 anos, com um time dedicado de mais de 20 profissionais fazendo isso. A gente tem, dentre diversas estratégias ESG, um fundo de Global Equities com componente de geração de alfa muito substancial, track record de 10 anos, até um pouco mais, e que a gente trouxe há 10 dias disponível para investidores qualificados. Eu acho que esse é um tema que cresce, que vai
crescer mais e mais. No mundo, a gente já vê um crescimento muito grande, tanto em Europa quanto nos Estados Unidos. E eu acho que isso está chegando no Brasil e veio para ficar. Acho que esse ponto é super importante e é uma temática que eu vejo cada vez mais investidores curiosos em entender como é que a gente faz a gestão ESG. Então, esse fundo já está disponível e em poucos dias a gente vai lançar também um multi-estratégia internacional, um fundo com diferentes fontes de alfa que navega num arcabouço de alternativos, mas também com liquidez semanal e que navega no mercado de renda fixa, crédito, equity, long short, tudo num único portfólio. Então, a gente está bem animado com essas duas estratégias, Marco. Legal. Obrigado. Eu queria muito agradecer vocês três, o papo foi excelente, a gente podia falar horas e horas aqui sobre investimento no exterior, tem muito assunto, tem muito tema, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado aí pela participação de vocês, obrigado para quem ficou aí também até tarde da noite, participou com a gente. Muito obrigado. Eu agradeço também mais uma vez a você, Marco, e aos nossos debatedores que estiveram conosco no último painel. Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro dia de Summit. Amanhã temos um encontro marcado à 1h30 da tarde para mais uma imersão intensa sobre gestão dos investimentos. Nós agradecemos a todos os patrocinadores que contribuíram para a realização deste evento e principalmente a vocês que estiveram conosco desde o início desta tarde. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado muito todo o conteúdo debatido aqui hoje. Oferecimento TAG Investimentos. Com a TAG, você vai sempre saber que os produtos escolhidos são realmente os melhores para a sua entidade. Tenham todos uma ótima noite. A gente espera vocês amanhã à 1h30 da tarde. Tchau, tchau.